Capítulo 18. Aprenda a demonstrar amor. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, 2 Coríntios 13, 12. A Bíblia deixa claro que não só devemos amar uns aos outros, mas também devemos demonstrar nosso amor abertamente. Paulo também escreveu: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Romanos 12, 10. Eu sei que pode ser muito difícil para alguns demonstrar afeto abertamente. Durante a minha caminhada, eu não era uma pessoa muito aberta também, e nem sempre apreciava cumprimentar a igreja toda. Eu considerava que este era o papel do meu pai por ser pastor. Ruth, meu pai me falou num tom muito sério: você precisa apertar a mão das pessoas antes e depois da reunião. Você não cumprimenta muitas pessoas. Você não fala o suficiente com as pessoas. Elas devem pensar que nós em casa falamos alguma coisa ruim sobre elas e por isso você não quer nem falar com elas. A única razão pela qual não estava cumprimentando as pessoas era a minha timidez. Depois que comecei a compreender a importância de demonstrar nosso amor, eu pedi a Deus que me ajudasse e Ele ajudou. Não podemos depender das nossas próprias habilidades, mas devemos entregá-las a Deus. É sobre isso que é a vida no Espírito. Seu poder em mim está me mudando. Eu posso fazer o que eu não podia fazer antes. Eu posso ser o que não podia ser antes. Se estou mudado, então posso crer na mudança de algum outro. Em uma das minhas primeiras viagens à Índia, eu tive o privilégio de falar em uma conferência maravilhosa na cidade de Kottayam, Kerala. O lugar estava cheio. Depois de ter falado no domingo pela manhã, tomamos a ceia e todo o povo teve oportunidade de cumprimentar uns aos outros. Eu conhecia o costume indiano de os homens se cumprimentarem beijando na face e as mulheres o mesmo com as irmãs. Mas eu não estava empolgada em beijar ninguém, muito menos pessoas que nunca havia conhecido na vida. O que devo fazer? Eu pensei. O palco era grande e, primeiramente, pensei que ninguém esperava que eu fosse até o outro lado, onde as irmãs estavam, para cumprimentá-las. Talvez eles me entenderiam se não participasse desta parte da reunião. Então percebi que todos estavam olhando para mim, observando o que eu ia fazer, e percebi que o meu futuro na Índia dependia da atitude que eu tomasse naquele momento. Quando comecei a caminhar em direção à sessão das mulheres, comecei a orar a oração que geralmente oro nessas situações: Jesus, me ajuda. Frase-chave: quando olhamos para Ele e clamamos por sua ajuda, Ele sempre está lá. Quando não conseguimos demonstrar amor, Ele consegue. Quando não temos o suficiente em nós, Ele é suficiente. Quando não somos capazes, Ele é capaz. Se apenas estivermos dispostos, Ele fará a obra por nós. Bem naquele momento que orei, Jesus me ajuda, um grande balde de mel do céu virou e foi derramado sobre mim.
Quando cheguei até as irmãs, eu estava chorando e sentindo mais amor por elas do que nunca tinha imaginado ser possível sentir. O amor de Deus está disponível a nós. É sobrenatural, mas podemos tê-lo. Quando fomos morar na França em 1974, nosso objetivo era alcançar os judeus de toda a Europa. O movimento carismático ainda não tinha chegado à França, que é um país predominantemente católico, mas Deus nos deu uma casa bem perto de Nice, uma vila medieval linda, chamada Carros, e ali passávamos de 4 a 6 horas por dia orando, até começarmos a ver coisas maravilhosas acontecerem. Nossa reunião começou a ficar conhecida e sacerdotes começaram a aparecer de distâncias bem longas. Um homem levou 2 dias de viagem para vir de Barcelona. Alguns vinham de Paris. Alguns trabalhadores saíam do trabalho na sexta à tarde e vinham direto para a nossa casa e ficavam todo o fim de semana orando e buscando a Deus o máximo que podiam, voltando somente na segunda-feira pela manhã, direto para o trabalho. Os franceses são muito afetivos e beijam uns aos outros na face quando se cumprimentam. Quando um sacerdote chegou para a reunião, eu notei que uma das nossas irmãs se apresentou a ele sem estender a mão para cumprimentar. Eu senti que devia chamá-la separadamente para conversar sobre aquilo. Estes homens estão famintos por Deus, lhe falei. Não vamos fazer nada que os afaste. Eu entendo a sua dificuldade e eu tenho o mesmo problema. Mas precisamos deixar que Deus nos transforme. Os franceses são acostumados a cumprimentos calorosos. Ela disse: Ruth, minha família é de origem alemã. Eu cresci numa família de imigrantes trabalhadores e nós não beijávamos uns aos outros. Eu sei, mas temos orado e jejuado por avivamento e devemos deixar Deus nos usar para aquecer o coração destas pessoas. Aquela irmã jejuou e orou aquela semana e deixou que Deus a transformasse. Quando o grupo chegou na semana seguinte, ela era uma pessoa diferente. Desde então, ela tem cumprimentado as pessoas com muito afeto. Eu sei o quanto é difícil. Durante a nossa infância, o costume de beijar ainda não era comum na nossa igreja, mas havia uma irmã que beijava a todos. Sendo crianças, quando havíamos vindo em nossa direção, íamos para o outro lado da igreja para evitar sermos beijados. Demonstrar amor a todos não foi fácil para mim. Mas este é o propósito da presença do Espírito Santo em nós. Não podemos nos esconder em nossa natureza tímida ou na falha de não termos praticado na infância. Temos o amor de Deus em nós e por causa disso podemos amar. Isso não é um assunto no qual temos escolha. Paulo escreveu a Timóteo. Mas o fim desta admoestação é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida, das quais coisas alguns se desviaram e se entregaram a discursos vãos, querendo ser doutores da lei, embora não entendam nem o que dizem e nem o que com tanta confiança afirmam. 1 Timóteo 1, versículos 5 ao 7.
Caridade ou amor de Deus é o fim desta admoestação. Demonstrar o amor uns aos outros, portanto, é um mandamento e não uma questão de escolha. Eu geralmente sou lembrada dessa passagem quando estamos para tomar a ceia do Senhor. Assim como regularmente lembramos o sacrifício do corpo do Senhor na cruz e também lembramos o seu corpo, os cristãos de todo lugar, precisamos relembrar a nós mesmos qual o propósito da vida cristã. Sem o amor de Deus em nossos corações, sem caridade para com todos, a nossa fé é vã. O amor precisa ser demonstrado. Nós muitas vezes nos sentimos genuinamente vitoriosos quando conseguimos vencer maus sentimentos sobre alguma coisa. Mas o chamado que temos do nosso Senhor não é somente mal e mal tolerá-las. Ele quer nos dar um amor sobrenatural e abundante, que seja demonstrado com nossas ações. Durante nossos acampamentos, todos vivemos perto uns dos outros, e isso é uma experiência maravilhosa. Deus tem levantado muitas comunidades cristãs no mundo e está ensinando aos membros dessas comunidades a amar uns aos outros e viver juntos, demonstrando esse amor. Às vezes, somos levados a viver dessa forma por causa das circunstâncias, mas quando acontece, podemos demonstrar amor e Deus se agrada. Existe um aspecto do nosso aperfeiçoamento que não pode ser alcançado quando cada um se restringe ao seu próprio território. Por isso, é bom vivermos em situações onde não existe a possibilidade de nos recolhermos. Com isso, somos forçados a recorrer a Deus para recebermos mais do que já temos. Isso faz com que cresçamos no amor de Deus. Frase-chave: geralmente, quando Deus nos pede a fazer algo novo, queremos entrar naquilo devagar, colando peça por peça. Porém, com o amor e sua demonstração, nunca podemos agir por partes. Diga: Jesus, ajude-me, e entre de cabeça. Você pode dizer: mas nem conhecemos esta gente. Isso pode ser verdade, mas mesmo quando conhecemos as pessoas, não é sempre fácil amá-las, como temos visto. O mandamento de Deus para amarmos e demonstrarmos é para aqueles que conhecemos e também para os que não conhecemos. Uma das grandes coisas que aconteceu no movimento carismático foi a restauração da demonstração de amor. Se você ainda tem dificuldade com tais demonstrações, peça a ajuda de Deus. Frase-chave: alguns preferem não se exceder na demonstração de amor, para não arriscar estar sendo impuros. Em Deus, podemos ter o amor fluindo com pureza e santidade. Se Deus não nos der uma habilidade nele para sermos santos e sentarmos do lado de uma pessoa do outro sexo na reunião, então há algo errado em nós. Existe uma santidade em Deus, que é linda, pura e não restringe a nossa demonstração de amor aos outros. Então você tem a escolha. Você pode ficar parado e dizer: muito bem, eu vou sofrer e deixar que você me beije no rosto. Ou você pode encontrar a pessoa na metade do caminho, beijá-la e deixá-la que o beije de volta. Você simplesmente deve fazê-lo. Nós todos somos membros do mesmo corpo. Como podemos não demonstrar amor uns pelos outros?
Frase-chave: cada um é tão importante ao Senhor quanto os outros. Não existem exceções, nem limitações, mas no mandamento de Deus de amar. Empenhe-se para atingir este alto objetivo do mandamento, o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Aleluia! Glórias seja dada ao nome santo do Senhor. Amém.